E o milênio, como sabe, falei no começo, é a escatologia, é o estudo do futuro. Temos alguma coisa de Apocalipse, mas isso faz parte das coisas do fim. Então entra isto como assunto nesta lição. Estou indo já para a nossa lição. Vamos já para o nosso texto áureo, que eu vou pedir para a irmã Simone ler para nós. Pessoal, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de seu glória. Salmo 6:3. Muito bem. Então aqui em Isaías, nós vemos o texto áureo que o comentarista ele usa como base para esta lição e fala aqui deste clamor, falando da santidade do Senhor. E eles dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Em alguns momentos, ou nós estando dentro desta carne, desse corpo, não vemos isso. Mas os anjos vêm. E quando nós morrermos, veremos também. Toda a terra está cheia da sua glória. Pedi para a irmã Natasha ler para nós a verdade prática. Ultraje a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, a verdade prática é o que nós temos que sair daqui hoje sabendo, para aplicar, quando é possível, né? Ou pelo menos para o nosso entendimento, crescimento espiritual e sabedoria. Ultraje a santidade divina traz destruição. E a santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então, quando nós aprendemos isso, nós vemos que o mínimo que Deus exige do ser humano é santidade. Porque Deus é santo, 3 vezes santo. Nós somos uma vez santo, pelo menos, né? Mas Deus é 3 vezes santo. Que nós possamos aprender isso e começarmos a colocar em prática em nossas vidas. Então, muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9. Vou indicar aqui, cada um lerá um versículo, eu lerei também. Diz assim, então, você pode ler aí na sua revista, ou pode ler aqui na tela, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9. O versículo 1 diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Mas Simone. E eis que a glória de Deus de Israel vinha no caminho do Oriente, e a voz era a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Natasha. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi, junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Simone. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Natasha. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e haverá uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição
e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Obrigado, Senhor, por essa palavra, ter atravessado os séculos e chegado até nós para a nossa meditação. Derrama o conhecimento do alto, Senhor, para que venhamos ser sábios, para aplicarmos em nossas vidas, até que o Senhor venha nos buscar. É que eu te peço e agradeço, entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas pode sentar? Então, muito bem. Introdução. Depois de que Ezequiel teve várias visões e várias predições, oráculos a respeito de Israel para dar livramento, e a qual não surtiu efeito, porque eles foram destruídos, levados cativos, surgiu depois, ameaças e castigos por bênçãos futuras. Agora vem a bênção, a predição, saindo do castigo e começando a bênção. Na lição passada nós vimos a restauração espiritual de Israel, e o profeta anunciou isso para longe. E agora nós veremos o fim da revelação de Ezequiel. É longo, ocupa o capítulo de 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então o que acontece? O Senhor é santo e fiel. E essa fidelidade diz que, embora o homem erre, Deus não erra. Embora o homem seja infiel, o ser humano não cumpre a sua parte para com Deus, mas Deus sempre cumpre. E embora que Israel tenha sido destruído, em grande parte, foi restituído. Hoje vemos nacionalmente, falta ainda a parte espiritual de Israel ser restaurada, mas nós vemos aqui que Israel está dentro das promessas divinas, dentro do calendário profético. Hoje estão de fora, estão de lado, mas daqui a pouco eles voltarão ao cenário mundial. Claro, depois que a igreja for arrebatada, ali no final da grande tribulação, então Israel voltará ao cenário mundial. Mas por enquanto eles estão de lado. Estão sofrendo lá, com os ismaelitas, estão sofrendo, em parte, eu vou dizer assim, por desobedecerem a Deus. Se tivesse obedecido, talvez não precisasse passar aquilo lá. Mas nós já estudamos isso em lições anteriores. Temos aqui o nosso sumário, sobre o que vem depois da restauração, o templo do milênio, a santidade e a glória de Deus. Nós temos uma palavra-chave nessa lição, que é santidade. O que você entende por santidade? Alguém pode me dizer alguma coisa? O que vem à cabeça? Para que serve isto? Alguém pode me falar alguma coisa? Separar do mundo. Isto, santidade é separação. E que mais? Se manter firme na presença de Deus, fazer a vontade dele e se manter puro e fazer o certo e nunca fazer o errado. Está dentro dessa ideia aí, O nunca fazer errado é forte, porque o ser humano tem essa natureza falha, mas deve se esforçar para isso. Mas a santidade, ela fala nisso que vocês disseram aqui, separação. É um ato de se tornar santo. Vem de santificação. Santidade é o ato de se tornar. E santificação é o processo de se tornar santo. Embora que sejamos declarados santos, mas alcançaremos isso, propriamente dito, após sairmos aqui dessa terra. Porque estamos num processo de santificação. E isso tudo que vocês falaram faz parte. Abandonar o mundo das suas impurezas e procurarmos nós nos aproximarmos de Deus, procurando abandonar o pecado e viver numa esfera de adoração e de entrega ao Senhor.
Isso nós procuraremos cumprir essa santificação, atingindo uma santidade. Muito bem. Sobre o que vem depois da restauração. Então é o primeiro tópico nesta noite. Essa parte aqui da revelação segue o mesmo padrão lá da experiência que Ezequiel teve lá na sua vocação, lá desde o começo do primeiro capítulo. A linguagem é a mesma de outras visões que ele já teve. Quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. E agora ele é mostrado outras coisas, que nós vamos ver agora no primeiro subtópico, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo em suas áreas, espaços e medições. Mas só aqui no capítulo 43 é que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente, quando se refere ao retorno da glória de Deus. Então o profeta volta a falar desta mesma porta. O que acontece lá, quando ele teve uma visão anteriormente, foi demonstrado que a glória de Deus que estava no templo, ela começou a sair e foi lá para o Oriente, para algum lugar. E deste mesmo lugar, lá indo em direção a um monte, e essa glória de Deus também voltará. É o que nós vemos aqui. Então a intenção do Espírito Santo é fazer o quê? O destinatário original dessas previsões, ou dessas previsões, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que seu retorno será pelo mesmo caminho. O que quer dizer isso, né? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos na presença de Deus? Cada um sabe como está. Será que o Senhor não está vendo? Está. Será que o Senhor não está interessado? Sim, está. E nós o que estamos fazendo? Porque o Senhor vai cumprir a vontade dele sempre. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer você busque ou não, quer você se entregue de verdade a Deus, ou tente fugir de Deus, o Senhor será fiel a Ele. O Senhor será fiel à sua palavra. O Senhor será fiel a tudo aquilo que foi dito nas Escrituras a respeito dele, independente da vontade do homem. Em parte, é isso que podemos entender. E aqui é a chance da santidade e misericórdia de Deus para com Israel. E claro que nós temos que entender alguma coisa para nós, para que possamos aprender algo. O segundo subtópico, três observações importantes. Três observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda lá de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Yahvé, ou de Javé, ou do Senhor, ou de Deus, para o Oriente, como o sinal de sua retirada do meio do povo. E o profeta já tinha visto isso na revelação inaugural: a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Então a voz como de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Então uma metáfora, nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso em várias passagens, em que o Senhor faz alusões, faz comparações, em que algo se parece ser parecido. Mas por que fazer isso, né? Para que nós possamos entender. Porque possivelmente, se Deus falar como que é, talvez o ser humano não entenda. Então o Senhor, Ele fala num linguajar que o ser humano possa entender. E nessa metáfora aqui, então, como uma voz de muitas águas, é uma expressão aqui para indicar o grande poder de Deus. Quando o povo estava lá no deserto, e Moisés
foi ter com Deus lá no monte. E a glória de Deus era tão grande lá no monte, que chegava a tremer o monte, e chegava a chegar como se fossem relâmpagos e trovões lá no arraial, lá no sopé do monte. Tanto que depois, quando Moisés desceu, em algum tempo depois, não logo imediatamente, o povo disse assim: Moisés, que tu fale conosco. Que não precisa Deus falar conosco, mas que tu fale a vontade de Deus e nós vamos fazer. Claro que eles eram falsos quando diziam isso, que depois não cumpria. Dizia uma coisa e depois não fazia, mas enfim, era isso, a presença de Deus, a glória de Deus, essa voz como muitas águas, quer dizer, esse grande poder que Deus tem, como uma cachoeira ou numa grande tempestade, vem aquela enormidade de água, é uma voz de muitas águas. Então é o poder de Deus se manifestando de alguma maneira, assim para nós entendermos, porque é muito mais do que isso, né? Então esse ser aqui da visão do profeta, como semelhante de um homem, quem é? É o Messias, pré-encarnado. Vimos sua glória como a da glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então aqui João está explicando isso para nós, né? Então o Messias pré-encarnado é a visão deste homem que vai lá fazer essas medições lá no templo. Nós veremos daqui a pouco isto. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, as reminiscências. O que é isso? A comunicação profética. A estrutura dos discursos continua da mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. E Ezequiel compara essa visão com sua primeira experiência como profeta. Lá na lição 4 nós vimos que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença no meio do povo. E depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. No 20º ano, 5º do nosso cativeiro, do princípio do ano, no 10º dia do mês. Então, está falando de que data? 28 de abril de 573 ou 572 a.C. E essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. O que quer dizer isso? A maioria, dos oráculos, das previsões, das profecias do profeta, muitas ele não entendeu, porque não era lá para o templo dele, não era para o tempo dele. Então ele escreveu, ele falou, alguma coisa entenderam, outras não. E aqui nós vemos que é para o futuro, então. E quando nós estudamos Ezequiel, vai chegar em Apocalipse, porque tem coisas que não aconteceram. Coisas sim já aconteceram, como a restauração nacional de Israel. Mas a espiritual ainda não aconteceu. E coisas para o futuro, nem para nós no presente não aconteceu. Então é claro, lá para eles, muito menos, para Israel. Então são coisas para frente, a qual nós mesmos não vimos. E aqui ele fala então da retirada da presença de Deus no meio do povo. E o que isso quer dizer para nós? Não é que Deus deixará de existir ou que abandonou o povo, mas ele pode diminuir a intensidade da sua benevolência. Ele pode diminuir a sua ajuda para o povo. Quando o povo em geral, não individual, mas quando o povo em geral abandona Deus. É isso que acontece. O Senhor se retira. Não que ele vai para longe, como aqui, Embora que de uma forma metafórica, então, mas aqui se retirou mesmo. Embora que Deus não é de longe, ou Deus
não é só de perto, é de longe, então seja longe ou perto, Deus está sempre. Isso fala da sua onipresença. Então, na verdade, é o homem que provoca isso. A diminuição da presença de Deus em ajudar o homem. Não é que Deus fugiu, não é que Deus abandonou, não é que Deus agora não quer mais saber do homem, não. Continua aqui bem pertinho, mas Deus não obriga ninguém. Como Deus não obrigou Israel a ser o povo dele, a fazer a vontade dele. Quando eles erraram, Deus deu o devido castigo, ou seja, o cativeiro, ou seja, perder a sua terra, ou seja, foram destruídos nas guerras, que não era necessário. Mas Deus é justo, Deus é santo e Deus é fiel, independente do ser humano. O homem não cumpre a sua parte, mas Deus cumpre. Mas só que Deus não leva ninguém por inocente. E não fica passando a mão como amigo, ou vizinho, ou conhecido, ou chegado. Deus não tem chegado. Deus não tem preferido. Deus tem o ser humano igual. E quando Deus tem que cumprir a sua parte, Ele cumpre. Glória a Deus. Então o que é que nós vimos até aqui? Então, que a glória do Senhor, ela entra pelo caminho da porta, cuja face está lá para o oriente, e vai para lá. E depois, essa glória volta, do mesmo lugar para onde foi, ela volta. Para entender o que o Senhor não abandona o seu povo. Vai ter juízo? Terá. Quando estudamos as dispensações, nós vemos isso. Que o Senhor, Ele faz aliança com um ser humano, e ali tem a bênção e a maldição. Quando Ele escolhe a bênção, será feliz. Mas quando escolhe as coisas erradas, a desobediência a Deus, virá o consequente juízo. Vamos para o segundo tópico. O templo do milênio. O templo vai de encontro ao nosso título da nossa lição, né? A visão do templo e o milênio. Então ainda estamos vendo aqui o templo, agora do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Tem uma diferença. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Então, esse templo, hoje ele não existe. Ele existirá. Porque o irmão sabe que estão estudando a revista, Israel já teve, lá em Jerusalém, 2 templos que foram destruídos. E Israel está se preparando para construir o 3º templo. E este aqui é um outro templo. É um templo diferente ao qual Israel pretende construir, ao qual querem voltar a fazer os sacrifícios, o trabalho, o serviço dos sacerdotes, e todo aquele trabalho ritual que tinha nos primeiro e segundo templos. Israel quer fazer idêntico. Mas esse templo do milênio será um 4º templo, que não é o mesmo que será erguido. Por que é diferente? Que templo é esse? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de ouro, do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Esse templo aqui não terá essas coisas. Mas isso aqui terá no 3º templo, a qual Israel pretende construir. Mas nesse novo templo, no milênio, não existirá essas coisas. Vamos entender por quê. Por que ele é diferente, Podemos dizer que ele é um templo atípico,
comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, ele é diferente. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, em Jesus. Então, para que ter isso? Entenderam aqui a diferença? Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Se Jesus representa o sacrifício do Cordeiro, mas isso já aconteceu, Jesus já se entregou, Jesus já morreu, o Cordeiro já morreu. Para que um templo agora com sacrifício? Não precisa, porque o próprio Senhor Jesus estará aqui na terra, e ele não morrerá, não precisará morrer, porque ele já cumpriu sua parte, e Deus cumprirá nele o propósito divino em todas as eras, em Jesus Cristo. Então não haverá necessidade desses rituais aqui no milênio, serviço dos sacerdotes, sacrifícios e ofertas e tantas outras coisas. Não haverá necessário. Não será necessário. É uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 até 48, foca no novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Então isso aqui, está tudo escrito, está tudo determinado e profetizado, vai acontecer. Veja que eu vou falar bastante aqui de Ezequiel profetizando para Israel. Veja que a igreja aqui nem aparece. Mas lá no milênio a igreja estará junto. Daqui a pouco eu já falo. Então é uma dispensação diferente. Há muitas interpretações aqui sobre o templo de Ezequiel. Então é difícil aqui separar do que é simbólico do que é literal. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifícios de animais? Já está, a resposta já temos. Não precisa. O incenso representa as nossas orações. Ué, será que lá no milênio será necessário orar? Né? Talvez. Mas para nós, igreja, não precisamos mais orar. Porque o motivo da nossa oração, o nosso teste já passamos. Aqui nos dirigimos, a oração já está ali. Nós já somos vencedores. Claro, orar para adorar, amém? Orar para agradecer, sim. Mas orar para pedir coisas não é necessário. Porque tudo já terá sido cumprido. Então a oração até será diferente. Isso que é orar para Jesus, não precisa orar, vai lá e fala com ele, porque ele estará lá. Está vendo que é uma dispensação diferente? Uma dispensação é uma prova, é uma aliança que Deus faz com o homem, e para ele, nessa dispensação, Deus faz a sua parte e o homem faz a sua parte. Não faz. Pois é, o homem não consegue cumprir a sua parte. E aí Deus vai renovando os propósitos dentro da aliança que ele faz com o homem, para sempre dar uma chance, vamos assim dizer. Então o homem consegue se reconciliar com Deus, mas sempre Deus fazendo a sua parte. E o que acontece então? O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. O que é tipifica? Vem de tipo. Tipos e antitipos. O que é isto? Lá no passado, nós vemos a sombra das coisas do futuro. Lá no passado, no Antigo Testamento, está lá o fato ocorrendo. Isso é o tipo. Está ocorrendo. O cordeiro está morrendo no altar do sacrifício. E isso é real e aconteceu. Jesus, o que ele é? O cordeiro pascual. Então esta ovelha, esse cordeiro, ele é um tipo de Jesus. E aqui neste castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. Castiçal
ele é como ele é um velador. O castiçal é aquele suporte para as velas. E as velas iluminam um ambiente escuro. Por isso que o castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo, que depois ele viria a ser. E sempre será. Então Jesus é a luz do mundo. E nós, como cristãos, devemos o quê? Imitar esse Jesus Cristo. Sendo nós também luz do mundo. A era messiânica, então, a era do Messias, lá no milênio, será marcada pela presença real e literal de Cristo. Amém? Que benção, né? Jesus estará aqui. Então, ninguém terá dúvida. Se alguém achar uma Bíblia lá, se o anticristo não destruir todas as Bíblias, ele vai lá, um crente, um cristão, ou ateu, ou incrédulo, ele vai lá ler a Bíblia. E na Bíblia vai ler sobre Jesus. Mas Jesus já está lá. Então o milênio é o cumprimento das profecias e a realização das bênçãos de Deus sobre a terra. Jesus, ele vem a ser o final da Bíblia, o cumprimento da palavra. Então se alguém tem dúvida lá naquela época, vai lá em Jerusalém, onde Jesus estiver. Jesus Cristo estará sendo televisionado, passando em todas as redes de internet, estará sendo mostrado ao mundo, seja de que maneira for. Então ninguém terá dúvida. A fé é crer no invisível. Tomé precisou ver para crer. Mas nós estamos numa era melhor, né? Você não precisa ver. É só crer, não precisa ver. Mas lá quem não crê, vai lá e olha para Jesus. Olha suas mãos furadas, olha lá o seu lado cortado, vai ver sua coroa, não de espinhos, mas uma coroa decente, como um rei que ele é. Vai lá e fala com ele. Então você tirar toda a dúvida. Então Jesus, lá no milênio, vai ter essa marca aqui. O quê? A própria presença dele é essa marca, a presença real e literal de Cristo. Cristo estará na terra aqui. Então será um ritual diferente. Né? Um ritual diferente. Como assim? Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Senhor, a Arca do Concerto, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está falando aqui o que? Da Arca, né? Da Arca da Aliança, representava a presença de Deus. Pois é. Mas o próprio Deus estará ali, então não precisamos ter isso. Quem estiver lá no milênio, nós estaremos lá. Não precisamos se lembrar desta arca aí. Essa arca não aparece lá no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Então, o povo precisava ter algo, talvez físico, para melhor desenvolver a sua fé. Mas isso já é passado. Não precisamos ter isso. Não precisamos ter objetos físicos para trabalharmos a nossa fé. Tanto que a fé é invisível. Você lê a Bíblia, você recebe uma profecia, você vem no culto, você ouve a pregação, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E sua fé já nasce. É diferente, né? Não precisa ter coisas palpáveis. Deus não deixou isso. Lá para Israel e para o Antigo Testamento, talvez precisasse. Então Deus ajudou eles, deixou a Arca da Aliança, deixou o fogo lá durante a noite no deserto, deixou a nuvem durante o dia no deserto. Então quem já via aquilo ali, via, puxa, Deus existe mesmo, olha só o que ele está fazendo. Mandava lá o maná no deserto, puxa, Deus existe mesmo. Fazia brotar água no deserto, puxa, Deus existe mesmo. Fez a água lá do Mar Vermelho se separar e dividir o mar em dois, atravessar a terra, o leito do rio ou do mar em seco. Puxa, Deus existe.
Hoje não precisamos disso, porque todos sabem. A própria Bíblia nem se preocupa tanto em explicar Deus, embora faça de alguma maneira. Mas a própria Bíblia, quando começa, com seus autores, ela já parte do princípio que todos sabem que Deus existe. Então, para que explicar Deus? Todos sabem. Se fazem de desentendidos e surdos, né? Ou querem fugir de Deus para não fazer a vontade do Senhor. E como explicar, então, os sacrifícios no milênio? Como explicar? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, como Moisés ensinou e Deus demonstrou. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e serviço cristão. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios lá no milênio, Ezequiel. Uma delas, a principal, considera o sacrifício como literal, como em memória do sacrifício de Cristo. Né? Como nós, quando participamos da ceia, quando ela é celebrada no reino de meu Pai ou no reino de Deus, ela será celebrada. Nós aqui, quando celebramos a ceia também, nós lemos isso, ó, fazei isto em memória de mim. O sacrifício de Jesus. O pão, quando é partido, é cortado, simboliza o quê? O corpo de Jesus que foi imolado, foi partido por nós, foi sacrificado. E o suco de uva ou vinho representa o sangue de Jesus. Representa o sangue que foi derramado por nós. Então, o que tem poder para perdoar pecados? É o sangue de Jesus que tem poder para perdoar pecados. Não é outra coisa, não. Somente o sangue de Jesus tem esse poder. Os que falam outras coisas aí estão errados. Erram por não conhecer a Bíblia e a vontade de Deus. Então, o que nós vemos aqui nesse segundo tópico? No novo templo não haverá arca da aliança. Seus sacrifícios serão memorial, pois é uma nova dispensação. Vai ter sacrifício? Pode ter. Mas não é necessário mais. É como quando nós participamos da ceia, da Santa Ceia. É um ordenamento do Senhor, então fazemos, amém, em memória de Deus, em memória de Jesus, que esteve aqui em sacrifício por nós. Lá em memorial também. Se houver algum sacrifício, então vemos aqui, em memória de tudo aquilo que Deus fez em prol da humanidade. E último tópico, para encerrar, vamos ver aqui, santidade e glória. Santidade e glória. O primeiro tópico, o subtópico, a glória de Deus volta ao templo. O que acontece? O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso lá na lição número 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Era isso. Tinha coisas erradas acontecendo. E o Senhor tinha que dar algum jeito. O Senhor tinha que resolver o problema. O Senhor tinha que ajudar Israel. Ajudar o ser humano, né? E eles faziam coisas horríveis. Então o Senhor teve que, como nós já vimos aqui, né? A glória do Senhor sai. E depois ela volta. Desta vez aqui o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Como aconteceu com Moisés, lá na dedicação do tabernáculo a Deus. Com o rei Salomão, na inauguração do templo, consagrando a Deus. Então o retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. O que nós vemos aqui? A glória de Deus. Ela volta. Mas como? É o Senhor que quer, porque muitas vezes o ser humano não quer. Mas o Senhor, Ele é justo, santo e fiel. O homem foge até onde ele pode. Mas chega um momento que ele não consegue fugir mais. Nem que seja na morte mesmo. Daí, claro que é tarde demais para a salvação.
O homem foge de Deus até a morte. Mas é bom ele não fugir muito assim, né? É bom ele reconhecer Deus antes de morrer, para que seja salvo. Eu estou falando salvo em Jesus. Porque aqui para Israel não dá para falar mais. Aqui já é Ezequiel ensinando, profetizando e fazendo com que o que o Senhor disse aconteça. Já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. E para nós, então, eu não consigo fugir disso. E para nós, como que nós estamos? O retorno da glória de Javé, ou Jeová, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Isso já aconteceu. Para nós, a igreja, já aconteceu. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, no momento que ele entrega o seu Espírito, que está tudo cumprido, o que acontece lá no templo? Tinha um templo lá ainda, o segundo templo não tinha sido destruído. O véu no templo se rasga de cima a baixo. E você já sabe o significado. Quer dizer o quê? Que o acesso agora àquela cortina, ela dava acesso ao Santo dos Santos, e Santíssimo Lugar, e somente o sumo sacerdote que tinha acesso. Ninguém poderia entrar lá. Se entrasse, morresse, porque a glória de Deus estava lá. Tinha que ter toda uma preparação para entrar lá. Se entrasse de qualquer jeito, ou qualquer um, ou mesmo se preparando, mas mal preparado, morria. Morria. Isso acabou. Hoje, quando Jesus morreu, quando se parte ali o véu no templo, o que quer dizer aquilo? Que está liberado o livre acesso a todo ser humano à presença de Deus, não mais pelo templo, porque o templo agora o que é? Somos eu e você. Eu e você. Então o que nós temos que fazer? Aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, com a ajuda do Espírito Santo. E Jesus, quando faz isso, convida o Pai para vir habitar em nós. Então hoje nós somos o templo. Estão entendendo o mistério? O homem hoje, o ser humano, é o templo de Deus. Então quando nós temos acesso a Deus, é isso. Onde é que Deus vem habitar? No templo. E quando eu sou o templo, então Deus vem habitar em mim. Então eu é que tenho que prestar o culto a Deus. Então eu vou viver esta glória de Deus em mim. Amém? Onde é que nós estamos levando Deus para passear? Claro, isso é uma metáfora. Deus não passeia. Claro, Deus não está brincando. Mas como levar Deus se Deus está em todo lugar, né? Então, como é que nós estamos contemplando Deus? O que nós estamos fazendo com esse Deus que habita dentro de nós? É isso aí. Então agora o livre acesso à presença de Deus foi dado. Foi mudado isso. Israel ainda está lá no Antigo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. Eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. Eles aceitam Jesus Cristo apenas como um profeta. E aí? Acabou? Pois é, acabou para eles que estão lá, hoje lá, brigando com os palestinos lá. Não era para ser isso. Então, o retorno da glória de Jeová significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Então, pare de buscar Deus. Pare de sentir Deus. Comece a viver Deus na tua vida. Amém? A identidade do guia espiritual é o segundo subtópico desta lição. A identidade do guia celestial. Quem será? Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim, lá no versículo 6. Pelas características, tudo indica que se trata do anjo do Senhor, que é o próprio Jeová, pois ele fala em primeira pessoa, quando ele diz assim, este é o lugar do meu trono, o primeiro em primeira pessoa, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, como na revelação a Moisés, no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Então isso aqui,
a identidade do guia celestial. É o anjo do Senhor, né? Que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus está junto. Deus está próximo. Não, Deus está dentro. Deus, quando faz a sua obra, quem vê Deus evangelizar? Ninguém vê. Quem vê Deus visitar no hospital? Ninguém vê. Quem vê Deus pregando? Ninguém vê. Quem vê Deus distribuindo alimento no trabalho social? Ninguém vê. E o que mais que Deus faz? Ninguém vê. Claro, não vê. Porque quando você faz isto, Deus está indo junto, então Deus faz lá junto com você. O homem não é Deus. Mas Deus vai junto e faz a pessoa ser continuadora da vontade de Deus na terra. E com a ajuda do Espírito Santo. E o último subtópico, santidade para sempre. Olha só que bonito isso aqui. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, idolatria, acabou. Do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do meu povo. Ezequiel fala isso. Porque Israel aprendeu a lição. Lá nesse cativeiro que eles passaram, foram levados lá para os babilônios e assírios, eles aprenderam a lição. Tanto que hoje eles não adoram outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro da Bíblia. Claro, o Deus do Antigo Testamento, mas também do Novo. Mas o Deus Pai, eles não adoram o Deus Filho. Eles estão esperando o Deus Filho voltar. Só que Jesus já veio. Então eles adoram a Deus pela metade. Esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Era isso que eles faziam. Naqueles altos e baixos de Israel, quando eles adoram a Deus, são vencedores nas guerras, são abençoados, não há idolatria. Mas daqui a pouco Israel declina a sua fé e começa a adorar ídolos. Começa aquelas abominações e uma prostituição espiritual. E Deus não gosta disto. Deus se aborrece e tira a presença, a glória de Deus deles. E eles vão lá e perdem para um exército minúsculo, pequeno, que eles podiam ganhar bem fácil. Vimos aí então aqui a santidade para sempre. E a santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados na Bíblia. E no milênio nunca mais entrará coisa pura na cidade santa, impura. Isto porque essa é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que esta é a lei da casa. Amém? Então lá no milênio, você como igreja estará lá. Nós estaremos lá no milênio, ajudando Jesus. Jesus será o rei da terra. Todos os presidentes e governadores de países que terão que vir em Jerusalém prestar conta para Jesus. Os reis e presidentes e líderes mundiais virão dar satisfação para Jesus. Aprenderão com Jesus para bem governar as suas terras, os seus países e nações. Mas tudo estará sob a autonomia soberana de Jesus Cristo, o líder da terra, o presidente da terra, o governador da terra, o rei da terra. Como ele já é. Mas o mundo não entende assim. Mas nós, como cristãos, temos que entender assim. E vivermos isso, e ensinarmos isso, e demonstrarmos isso. Né? Vamos praticar a fé, né? Não terá mais coisa errada, coisa impura lá na cidade santa, na Nova Jerusalém, lá nesse novo templo, né? O templo do milênio, né? A visão do templo e o milênio. Então será tudo bênção. Ah, não vai ter pecado? Terá. Mas vai ser julgado na hora. Jesus, e junto conosco a igreja estará lá. Nós teremos esses governadores, nós teremos esses presidentes,
Nós seremos aqueles que vamos... Jesus não precisa de ajuda, mas nós faremos alguma coisa lá no ministério de Jesus. A igreja fará isso. Para ensinar ao povo que estará lá, sem sombra de dúvida, que existe salvação, existe Deus e existe juízo e santidade. O que vimos então nesse tópico? A glória e a santidade estarão para sempre no novo tempo. Amém? Hoje a gente procura a glória de Deus aí em algum lugar, né? Puxa vida, Deus não se manifesta. Puxa, Deus não fala. Puxa, cadê os profetas da casa? Já começa aí. Cadê os profetas? Somos nós. Vamos mudar assim, você tem o dom do Espírito Santo. Você tem o dom de profecia. Você tem o dom de cura. Mas você está procurando isso? Ou só está procurando bênçãos materiais? Que não é errado. Pode pedir casa, carro, o que você quiser. Cura, bênção, amém. E as bênçãos espirituais, por que não está pedindo? Então já começa por aí. Então a glória de Deus. Nós temos que viver isso. Não é sentir. É se entregar a Deus e deixar que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Amém? Então vamos concluir esta lição. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Ele teve uma visão e aquilo foi uma chamada para ele. Como é que Deus fala? Como é que Deus se manifesta? Através de sonho, profecia, visão. Olha lá, a visão do templo e o milênio. O que mais? Pregação da palavra. Ó, Deus falando. Não estou me abusando aqui e nem me passando. Eu não sou Deus. Podia ser outro professor. Deus usa quem Ele quiser. Nós somos os vasos que Deus usa. E Ele usa quem Ele quer. Se coloca na presença de Deus. E Deus vai te usar. Pede para o Senhor, confirma. Qual é a vontade de Deus para ti? Além da salvação, que tu já está salvo. O que falta agora? O particular, o individual. Aí entra a vontade de Deus. E é assim que começa o livro, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. Já vimos isso em lições anteriores. As abominações do templo. Fizeram coisas erradas lá, e Deus se aborreceu e abandonou eles. Um tempo, né? Por um tempo. O retorno da glória de Deus que vimos hoje, então, acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo. Opa, isso ainda não aconteceu. Que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Amém? Então a Bíblia se cumpre. Israel já foi restaurado nacionalmente. Falta eles serem restaurados agora espiritualmente. E para nós fica isso. Ó. Pede para Deus. Pede para o Senhor uma visão, então. Para que seja confirmado para ti alguma coisa. E eu já falei o resto. Deus sempre fala. Deus sempre mostra a sua vontade. Deus sempre avisa antes de promover juízo, seja como for. Deus sempre faz a sua obra e a sua vontade. Em quem estiver disposto a ser usado pelo Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, então vamos encerrar essa lição, vamos fazer uma oração aqui na casa do Senhor para aprendermos dele. Amém? Feche os teus olhos, fale com o Senhor agradecendo.